cabe a mim ver como isso refletiu em mim e o que eu vou fazer com essa bagagem que eu tava carregando, né? Sim. E às vezes é melhor soltar a bagagem. Porque a gente carrega as coisas. Eu acho que é disso que vem aquela expressão, estou me sentindo carregado. Porque você vai pegando um probleminha ali, um probleminha aqui, um probleminha aqui. E quando você vai ver, você já tá lotado. E de problemas que às vezes nem são seus. Sim. Isso pesava muito pra mim. Era muito complicado, porque eu via ali o atrito da minha família, do meu pai, da minha mãe, e eu ficava pensando, né? O que eu poderia fazer pra melhorar? Só que criança não tem que se colocar nesse lugar. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do Gentilcast e hoje com o tema Quebra de Ciclos. Hoje eu estou aqui com a Estela Coelho, seja muito bem-vinda, Estela. É um prazer ter você aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história de vida, né, desse tema que quando a gente chegou à conclusão de falar sobre esse tema, eu achei que realmente seria um tema muito relevante, né? Não só para você contar um pouco da experiência, mas as pessoas que estão em casa, estão no carro, qualquer outro lugar que estão nos assistindo ou ouvindo, que possa refletir sobre a sua história de vida. Perfeito. Ok? Agora, quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, pelo Spotify, quem é a Estela Coelho? Primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite ou bom dia a todos e começar me apresentando. Sim. Meu nome é Estela. Eu tenho 21 anos de idade, sou mãe de uma menininha de 2 anos, Lua Fernanda, e hoje eu vim contar um pouquinho da minha trajetória de vida e bater um papo. Sim, o Gentilcast é um bate-papo mesmo, não é uma entrevista, né, Estela? Exatamente, estou bem tranquila, graças a Deus, cheguei aqui, fui muito bem recepcionada por todo mundo. Que bom, Estela. Estou tranquila. O fato de eu ter chegado atrasado não atrapalhou em nada, né, Estela? Não interferiu em nada. É isso aí, que bom. Seguir em frente, né? Seja bem-vinda, Estela. Obrigada. Você tem acompanhado algum dos nossos episódios, né? Sim, sim. Para quem não sabe, a Estela trabalha na Empório Natural, que é um dos nossos apoiadores. Parceiros. Então, toda semana eu estou passando lá, né, Estela? E aí, num bate-papo que nós tivemos, eu acho que eu fiz um convite ou alguma coisa que eu perguntei sobre a sua história de vida. Sim. Você falou ali 2, 3 coisas, eu falei, nossa, me interessei pela sua história, e aí a gente conseguiu agendar as datas, aí os horários, e você está aqui hoje. Antes da gente iniciar o nosso tema, eu vou falar aqui um pouco dos nossos apoiadores, né? Sim. Um aqui você até suspeita, né? Que é a Empório Natural, que é uma empresa de suplementos, produtos naturais. O que mais tem lá, Estela? Tem de tudo. Para todo mundo. Produtos naturais, encapsulados, suplementações, produtos a granel, chás e variedades. Que legal, você viu, a apresentação dela é muito melhor que a minha. Talvez eu vou deixar a sua já gravada, Estela. Você está falando muito melhor que eu, tá? Mas eu gostaria de agradecer a Empório Natural, que está com a gente aí desde praticamente do início, né? Sim. E eles estão localizados em 2 endereços. Hoje eu vou falar o da Estela primeiro para ela não brigar comigo, que é na rua MMDC, 373, Paulicéia, São Bernardo do Campo. É Perfeito. Isso, né, Estela? Tá. E o outro fica na Avenida do Tabuão, 4425, Tabuão, São Bernardo do Campo. Entrega como que é, Estela? É grátis? É gratuito? Para o ABC, taxinha de R$5. Ok. Mas vocês podem sempre visitar a nossa loja, Sim. contar com o nosso atendimento de excelência. Sim, a com gente certeza. também está pronto para atender vocês se vocês quiserem comparecer em uma unidade. Eu acho que o melhor é comparecer lá a primeira vez e depois... Sim, depois pedir pelo WhatsApp delivery. Ou pelo delivery, né? Perfeito. Legal. Aí nós temos aqui também a Rosa Nascimento, não sei se você conhece a Rosa Conheço. Nascimento. Conhece? Que legal. Eles trabalham com semi-joias, tá? De alta qualidade, hipoalergênico, banho de ouro, 18 quilates, prata e tem 1 ano de garantia, tá? Então a gente vê que o produto realmente
É um produto de bom, qualidade. de qualidade, quando tem garantia, né? Exatamente. Então, eles têm garantia. Eles estão localizados aqui perto também, né, Estela? Que é na rua Armando Pinelli, no Tabuão, né? O número 20, São Bernardo do Campo, sala 4, ok? E o telefone lá, para quem quer entrar em contato via WhatsApp, ok? É o DDD 11 99136 3716. E temos também aqui a nossa amiga Aline, que ela criou a aromaterapia, tá? Que é a Aroma de Estrela. Então, é um ateliê que cria memórias e momentos através dos aromas. Olha que legal, Estela. Não sei se você tem costume de acender uma vela. Tenho. Né? Então, eu fiz o teste realmente que a Aline me deu e realmente é fantástico, né? O cheiro que deixa dentro da casa, dependendo da essência, né? Ela trabalha com algumas essências, tá? Então, eles fazem velas, águas de lençol, home spray, sachês aromáticos, isso tudo preparado com muito carinho para encantar as pessoas que estiverem adquirindo o Aroma de Estrela. Eles estão localizados não porque não tem o endereço, tá? Mas eu vou passar o telefone. O DDD 11 98727 2537. E para finalizar, Clínica Gentilmente, esse espaço que você está aqui, já conhecia, Estela, ou não? Não conhecia. Não conhecia? Qual foi a sua impressão, Estela? Lugar muito acolhedor, aconchegante, os profissionais, eu não tenho nem o que falar. Que Alguns legal. Eu já conheço de longa data. Você viu? Já chegou aqui e já as coincidências da vida. É verdade, Estela, mas que bom. E a Clínica Gentilmente é cuidando da mente em todas as fases, tá? Tem atendimento presencial, atendimento online, Brasil, fora do Brasil. Eles estão localizados na rua Álvaro Alvim, número 400, Pauliceia também, São Bernardo do Campo. Seja gentil com você, faça terapia. Pronto, chega de merchan. Muito obrigado a todos. E agora a gente vai iniciar o nosso episódio falando aí de um tema que é bem importante, né, Estela? Eu tenho acompanhado que a maior dificuldade de nós, seres humanos, é quebrar os ciclos, né? Sim. Eu falo que às vezes passa de uma geração para outra, a gente vai dando continuidade, mas que é uma tarefa que não é fácil, né, Estela? É uma coisa que às vezes... Porque às vezes as pessoas acham, quebrou o ciclo, não já volta mais. Não, se você não tiver um cuidado, se você não tiver um acompanhamento, na maioria dos casos, você acaba voltando, né? Sim. Então, eu gostaria de saber onde tudo começou, Estela. Bom, minha história começou na infância já. O relacionamento dos meus pais interferiu diretamente na minha vida. Hoje em dia eu digo que não cabe a mim julgar ninguém e nem nada do tipo, mas eu sei que isso interferiu. A minha criação, a maneira que eu fui criada, né? Então, minha mãe casou muito nova, teve a minha irmã. Alguns anos depois, eu nasci. O relacionamento deles era bem conturbado mesmo. Era uma situação bem complicada para mim, como criança, né? Então, desde muito pequena, eu tive que lidar com essa situação de ser insuficiente. Porque aconteciam algumas situações, algumas brigas, e eu me sentia nessa posição de impotência. E isso foi muito complicado para mim, já na infância. Tá. Quantos anos, Estela? Isso bem cedo. De criancinha mesmo, assim, 10 anos, até antes eu tenho algumas memórias, porque antes disso ainda tenta proteger, mas depois você vai criando uma consciência, né? Sim. Então, desde muito, muito nova. E aí, então, minha vida foi continuando desse jeito. Meus pais separaram, voltaram diversas vezes, e minha mente foi ficando confusa, né? Porque como criança, a gente não tem o discernimento de entender, isso não é culpa minha, isso eu tenho que separar, determinada coisa tem que ser feita de outra forma. E então, essa questão foi bem complicada para mim e respingou no resto da minha vida toda e continua respingando. Por isso que eu vim hoje falar sobre a importância de quebrar ciclos, né? Sim.
Então... E para você ver, né, Estela, é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho aí nos bastidores, né? Se os pais criaram muito bem a criança dentro de uma bolha, fica um buraco. Sim. Se os pais não criaram, aconteceu alguma coisa, batia nos filhos, alguma coisa assim, algumas palavras que foram lançadas que realmente machuca às vezes mais do que um próprio tapa, sim, né? Também fica um buraco. Então, a conclusão que eu chego é que não tem assim um caminho certo e que a gente consiga seguir aquilo, sim. né? A gente tem às vezes alguns livros, mas na prática é diferente, né, Estela? Às vezes você pensa, eu vou chegar em casa e vou brincar com meus filhos, vou me dedicar um tempo, mas a vida tá às vezes tão corrida que você não consegue. Na prática tudo é diferente. Ainda mais você, né, que eu acompanho, você sai da loja, aí você deve... Como que é a sua rotina hoje com a sua filha? Nossa, minha rotina é... Eu não vou falar que é das piores, porque sempre tem como piorar, né? Mas eu saio cedinho de casa, levo a Lua pra creche, saindo da creche, eu vou pro serviço, fico no serviço até às 6, depois das 6 eu vou buscar ela, chego em casa lá pelas 8 da noite. Aí dá tempo de eu servir a comida pra ela, dar banho e dormir. Essa é a minha rotina com ela. Porque é realmente, né, bem difícil hoje em dia. Sim. A gente querer idealizar algo e na prática é totalmente diferente, né? Ainda mais a maternidade. Ser mãe solteira hoje em dia é muito difícil. Muito difícil. Acho que sempre foi, né? Sim. Hoje ainda tem algumas facilidades. Por isso que eu me coloco muito no lugar do outro. Porque eu penso muito na minha mãe. Sim. Como foi pra ela na época dela? Porque ela também foi mãe solteira. Então, foi realmente bem complicado. Eu lembro que ela fazia de tudo pra conseguir criar eu e minha irmã. Ela optou por não trabalhar. Tá. Eu tive a opção de poder trabalhar, mas eu tenho que lidar com a ausência, né? Sim. Ser ausente na vida da minha filha, isso me destrói todos os dias. Eu imagino. Até porque isso deve refletir muito na sua infância, né? Com certeza. E aí você fala, poxa, aquilo me incomodou e quando eu vou perceber eu tô fazendo... A mesma coisa. A mesma coisa, né? Como que é difícil hoje. Por isso que eu sempre falo da importância de um profissional, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo que a gente aborda aqui muito no nosso episódios sobre a importância da saúde mental, né? Sim. Então, não adianta eu querer entrar na sua loja e ter a mesma venda ou mesma expertise em você que está lá todos os dias. Eu posso até saber vender algum item ou outro, mas você que é profissional, que conhece os produtos, e na questão da mente, a gente não tem domínio nenhum. Nenhum. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente leia um livro, é muito difícil. E hoje em dia eu acho que o erro de muita gente é achar que sabe de alguma coisa, quando na verdade a gente não sabe de nada. Estela, a sua irmã, a diferença de idade? A minha irmã, nós temos 4 anos de diferença. Eu tenho 21, ela tem 25. Sim. Perfeito. Ó, tá bom. Matemática. Você me fez eu pensar, você fez eu pensar também, Estela. Ela tem 25 anos. E sua mãe também foi mãe com quantos anos? 16 anos. 16. Bem novinha. E às vezes sem recurso, né? Inclusive isso era um grande medo, né, pra mim. Sim. Porque eu via a minha mãe, pegava como exemplo. A vida dela, pelo fato dela ter tido a minha mãe mais nova ainda do que eu tive a minha filha, me assustava muito. Porque minha família inteira fazia essa pressão. Você não pode engravidar, você não pode ter filho, não sei o que, não sei o que lá. Se eu pudesse escolher, obviamente que eu escolheria ter tido a Lua mais tarde, né? Com mais estabilidade financeira, emocional também. Sim. Porque... Estrutura, né? Exatamente. Porque o nascimento da minha filha foi num desses intervalos. Eu tava passando por umas situações e aconteceu dela nascer, graças a Deus. Porque também, se ela não tivesse nascido, eu acho que nem aqui eu não estaria hoje. Porque foram... É como se fosse uma coisa em cima da outra, sabe? Acontecia uma coisa, eu conseguia melhorar, tentava me ajeitar, vinha outra bomba. Então, foi assim por uns 5 anos da minha vida. Aconteceu muita coisa durante esse tempo e eu fui tentando relevar, mas
foram coisas bem complicadas mesmo. Bem difícil, né? Bem difícil. Por isso que... E qual momento, assim, que você parou para pensar e falou, peraí, eu preciso quebrar alguns ciclos? Eu sempre soube que eu precisava quebrar alguns ciclos. Tá. Porém, pelo fato de eu ser muito nova e não ter maturidade emocional, eu posterguei muita coisa. Eu sabia como eu tinha que agir, mas pela minha imaturidade, eu agia da forma contrária. O estalar de dedo para mim foi quando eu ganhei minha filha, que foi logo após eu sair do abrigo. Uhum. E eu ganhei ela e eu vi que o que eu tinha para mim, o que eu recebi, não era a mesma coisa que eu queria dar para minha filha. Uhum. Eu quero que ela tenha tudo do melhor. Uhum. Isso emocionalmente, financeiramente, Uhum. tudo que eu puder proporcionar de melhor para ela é o que eu quero. Uhum. Então, eu via que eu tinha muitos gatilhos. Com choro de criança. Isso era uma coisa que me perturbava muito, eu ficava desesperada. Quando ela foi crescendo, essa questão do choro me pegava bastante. Porque depois de um tempo eu separei do pai dela e eu era sozinha, assim, pra cuidar. Uhum. Eu também estava numa fase muito delicada, porque eu passava algumas situações quando eu morava com ele. Então, a quebra de ciclo foi exatamente por conta disso. A primeira foi eu conseguir sair do lugar que me adoecia. Uhum. Ficou algumas coisas pendentes, né? Sempre fica. Mas foi principalmente isso. Eu consegui sair do lugar que estava me deixando doente. Entendi. E a questão da maternidade? Porque você comentou que o seu maior desafio era ter filho jovem, né? Sim. E como que foi essa questão da maternidade, assim? Isso chegou a te afetar de alguma forma? Afetou bastante. Como mãe, me afetou muito. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu aceitei muito bem. Uhum. Porque não adianta a gente ficar se lastimando. Sim. E também, eu não ia fazer nada pra criança, né? Eu aceitei a ideia. Eu liguei pra minha mãe viu. Não me falou nada, só me desejou parabéns. Isso me tranquilizou completamente, porque eu não tinha emprego. Eu tava morando de favor, tava com o pai dela, as coisas estavam difíceis. Então, isso, ter ouvido da minha mãe o apoio, né? A rede de apoio. Uhum. Ter ouvido pra ela que tava tudo bem, que ia dar tudo certo, foi muito importante pra mim. Mas é óbvio que tiveram as outras partes, né? Estar grávida não é uma coisa simples. Tem aquela questão toda hormonal, a gente fica mais sensível. E, assim, a gravidez foi bem tranquilo pra mim. Eu trabalhei até 8 meses, eu consegui alguns bicos, né? Fui seguindo. A questão foi mais quando ela nasceu. Porque ele tinha que trabalhar, eu ficava cuidando dela. A última vez que foi a vez que eu saí da casa dele foi porque aconteceu uma desavença, eu precisando da ajuda dele como pai, ele priorizou outra coisa, jovens, né? Priorizou lavar a moto. Sim. Ali, pra mim, foi aonde eu falei, não, pra mim não dá. Eu vou tentar, eu vou pra algum lugar e eu vou dar um jeito. Porque se minha mãe conseguiu, se milhares de mulheres conseguem todos os dias, eu também consigo. Mas me afetou muito. Essa questão de irritabilidade, de não saber como lidar, é uma coisa que eu tentava ali maneirar bastante, porque eu não podia passar isso pra minha filha. Gritar, falar alto, assustar mesmo, porque eu, na minha posição de filha, muitas vezes eu fiquei acuada, com medo. E eu acho que nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum ser humano tem que se sentir dessa maneira. Porque fere a gente cicatrizes, gera cicatrizes.
E demora anos para curar. E às vezes não cura por completo, né? Porque o nosso tempo aqui na Terra, ele é muito curto. Sim. Então, também tem muita questão de se apegar não nas coisas ruins. Porque se eu fosse me apegar nas coisas ruins, não ia dar, não ia conseguir criar minha filha. E aí você teve que fazer praticamente romper o passado e recalcular a rota, né? Que foi um dos temas que a gente trabalhou aqui também. Porque é importante, né? Fazer esse recálculo, né? É igual o Waze, né? O Waze que a gente usa. Exatamente. Ele dá um destino, daqui a pouco ele recalcula, te dá uma rota melhor, uma rota mais rápido, nem sempre a mais próxima. Sim. E na nossa vida é importante a gente fazer esse recalcular a rota, né, Estela? Com certeza. Porque até para você que está nos assistindo, né, tem muita gente que está assistindo que teve um passado maravilhoso ou que teve um passado conturbado, mas que você saiba que dá para romper os ciclos, né? Com certeza. E quando você vê que você não tem mais forças, aí você precisa procurar ajuda. Exatamente. Né? Não deixar chegar no limite, né, Estela? Então, sim. Hoje você encontra bons profissionais, né? Tanto psicólogo, psicoterapia, psiquiatras, realmente pessoas capacitadas que não vai ter o julgamento, né? Porque exatamente. A maior dificuldade das pessoas, quando às vezes você pega um amigo para falar, é que nem sempre esse amigo está preparado, né? Igual você vai falar de maternidade com um amigo que nunca teve filho. Não tem filho, exatamente. Você entendeu? Então, a gente tem que saber com quem a gente abre o nosso coração, sim, a nossa mente, para que a gente seja induzido para o bem, né? Sim. Não para o mal. Porque, às vezes, num momento de fragilidade, quando você comenta algo, por que você não desconta? Por que você não faz igual? Né? E a grande dificuldade é essa, a gente romper o passado e criar novos hábitos, né? Sim. Que é o que a gente vai falar aqui também. Sim. Quais foram os hábitos, assim, Estela, que você começou a criar para que você... É aquilo que você falou, né? Dependendo da ferida, a gente não consegue curar ela total. Na hora. Né? É um processo, mas dá um exemplo dos hábitos que você começou a praticar e que fez você mudar essa chave. Você falando agora, eu lembrei que eu usava de táticas. Minha filha, quando eu ia trocar ela chorava muito, reclamava, e o choro dela me dava aquele gatilho. O que eu passei a fazer? Usar fone de ouvido para trocar ela. Até aí eu ia baixando o volume, de pouquinho em pouquinho. Beleza. Outra mudança de hábito que eu tive. Não acordar tarde. Isso é uma coisa que é um problema para muita gente. Sim. E interfere diretamente na nossa vida. Passei a acordar mais cedo. Procurar atividades para fazer. Sim. Na época que eu estava desempregada, fui procurando. Vou levar minha filha ali, vou procurar um serviço ali para eu ir fazer, porque mente vazia não produz nada de bom. Então, ali nas pequenas mudanças diárias. Alimentação, limpar a casa me ajudava muito, porque limpando a casa eu organizava a minha mente. Aí depois eu fui construindo, comecei a trabalhar como babá, consegui ficar um pouquinho com a minha filha até ela ir para creche. Depois parei de ficar de babá, consegui um emprego na Empório, que também foi super importante para mim, para o meu desenvolvimento como pessoa, financeiro também, porque ajuda muito. Sim. E é nisso, nas coisas pequenas do dia a dia. Me policiando sobre pensamentos, principalmente, porque a gente tende mesmo, né, aconteceu uma coisa, vou reclamar, vou xingar, e você tem que dar uma respirada. Pra mim, esse é o meu maior exercício diário, porque eu sou uma pessoa muito estressada. Às vezes, coisas bobas, mas eu sei também que isso é algo que eu carrego comigo, entendeu? Porque meu pai é um homem muito, assim, estressado, sabe? Mas também não é culpa dele. Sim. Vem antes, vem do meu avô. Sim. Então, isso
é realmente um ciclo hereditário, vai passando de um para o outro, e se ninguém quebrar, vai continuar. Sim. Então, é um policiamento diário. Não vou falar que é fácil, porque de fato não é fácil. Sim. Mas a gente tem que tentar, né? Claro. Porque se a gente não tentar... Por isso que eu falo que o autoconhecimento, ele traz a cura pra gente, né? A cura no falar, no você colocar. Eu sempre falo que o GentilCast aqui, ele proporciona a cura nas pessoas. Sim. Porque tem muita gente que senta aqui na minha frente, a gente conversa algo nos bastidores, até para ter uma linha de raciocínio. Sim. Mas quando ela chega aqui, ela abre o coração dela. Sim. Entendeu? Ela fala coisas que eu falo, nossa, será que ela vai querer editar? E não. Sim. E fica um negócio fluido, né? Então, o principal ponto é você realmente procurar o autoconhecimento. Com certeza. Né? Você concordo. Identificar, você ter uma análise também dos pais, né? Porque hoje tá muito fácil você falar, mas meu pai e minha mãe. Uhum. Mas como foi o passado do seu pai e da sua mãe? Como foi a criação? Como eles entendiam o que era um carinho? Então, eles não tinham essa dimensão. Exatamente. E talvez naquela época foi o que eles puderam fazer de melhor para nós. Eu acho que sempre é. Sim. O que poderiam fazer de melhor no alcance deles. Sim. Porque é o que eu digo. Minha mãe, ela teve os problemas pessoais dela. Meu pai também teve tudo problema familiar. Sim. Então, eu não me coloco no lugar de apontar o dedo, de julgar, porque a gente tá vivendo aqui. Como eu tô vivendo a primeira vez, eles também estão aprendendo. Sim. Então, ninguém nasce sabendo como é ser mãe, como é ser pai. E na época, era outra época. Era outros tempos, outros costumes. Então, se meu pai era daquele jeito, ele teve os motivos dele. Se minha mãe era daquele jeito, ela teve os motivos dela. Cabe a mim ver como isso refletiu em mim e o que eu vou fazer com essa bagagem que eu tava carregando, né? Sim. E às vezes é melhor soltar a bagagem. Porque a gente carrega as coisas. Eu acho que é disso que vem aquela expressão, estou me sentindo carregado. Porque você vai pegando um probleminha ali, um probleminha aqui, um probleminha aqui. E quando você vai ver, você já tá lotado. Tá e de problemas que às vezes nem são seus. Sim. Isso pesava muito pra mim. Era muito complicado, porque eu via ali o atrito da minha família, do meu pai, da minha mãe, e eu ficava pensando, né? O que eu poderia fazer pra melhorar? Só que criança não tem que se colocar nesse lugar. Sim. Tem que viver como criança. Né? Exatamente. Essa é a importância. Por isso que eu falo que hoje a gente sempre tem essa discussão em casa. Discussão que eu falo, o bate-papo, né? Em relação aos nossos filhos, né? Porque se a gente levar a vida muito séria, né? Sempre tiver as mesmas rotinas, fica chato hoje ser uma criança. Fica. Né? Porque na minha época, você é muito mais nova do que eu, mas na minha época a gente brincava na rua, a gente fazia um carrinho de rolemã, a gente buscava alternativas. Hoje não dá para você sair na rua porque é perigoso, então você acaba sendo criado em casa. E teve a época da pandemia também que as crianças ficaram, sei lá, 1 ano fora das escolas, fora do contato com outras crianças. Então veio vindo uma geração mais complicada, né? Mais delicada, né, Estela? Com certeza, com certeza. E a tendência é que seja continua complicado para as crianças de hoje em dia, porque se resolve uma questão, piora outra. Agora com a tecnologia, pior ainda. Você vê, é até difícil conversar com uma criança hoje em dia, ter um diálogo. Não dá para construir. Não dá para construir, porque são adultos frustrados criando crianças frustradas. Então, essa questão é muito complexa também. Falo que hoje, para você ter a ideia de ter um filho, você tem que se programar, né? Com certeza. Tem que se planejar. É essencial. Né? Será que você tem estrutura para ter um filho? Não só a questão financeira, mas eu falo que a questão do tempo também, né? Será que você vai ter tempo suficiente para se dedicar para o seu filho? Com certeza. Eu sempre falo isso com alguns amigos que, não sei se minha esposa está querendo ter filho, mas eu não sei se eu quero ter.
Então é importante você ter clareza, porque você tem 2 fatores, né? Você tem um fator externo, talvez os avós que vão te cobrar, e aí, quando você vai ter filho? Quando Sim. que eu vou ser A vô? pressão. Quando que eu vou ser vó? Né? E tem a sua cobrança também, porque as pessoas às vezes entendem que para você ter uma família precisa ter filho, e não necessariamente, né? Eu acho que essa questão é muito complicado mais para mulher. Porque a mulher, ela tem uma idade ali limite. Quando ela vê que tá batendo na porta, as mulheres ficam desesperadas. Eu trabalho com esses produtos naturais, direto aparece muita gente buscando alternativas para conseguir. Então, é muito delicado para a mulher essa questão de ter filhos. E a sobrecarga, querendo ou não, pode ser o pai mais presente do mundo. A sobrecarga fica para a mulher, porque é a amamentação, é as noites em claro, o acalento, a pele, o bebê pede pelo carinho da mãe. Então, você só não dá se você for uma pessoa cruel. É verdade. Ou se você tiver alguma coisa que te impossibilite. Mas para a mulher é uma questão que tem que ser muito pensado. Eu nunca quis ter filho. Essa é a verdade. Eu sempre falava, não quero, não sei o quê. Porque eu sabia dessas minhas questões comigo mesma. Mas aí aconteceu que a lua veio. Fui trocar meu modo contraceptivo e acabou que engravidei. Mas é isso, né? A gente tem que aceitar as coisas como são. E tudo tem um motivo para acontecer. Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Às vezes a gente que não tá preparado para enxergar, né? Eu, particularmente, não acredito mais em coincidência. Não, né? Porque, cara, a minha vida é uma coisa assim, parece uma novela às vezes. E eu fico feliz por isso. Porque tem gente que tem a vida tão monótona que não tem graça viver. Verdade. Não tem graça. Com certeza as dificuldades, né? Vêm, às vezes acaba com a gente, mas sempre tem um novo dia. Amanhã é um novo dia. Você vai conseguir construir. Eu consegui. Com muito esforço. E essa é a importância da minha rede de apoio. Eu acho que se não fosse pela questão da minha família e amigos, eu não teria também conseguido desenvolver tão bem quanto eu desenvolvi. Graças a Deus, eu consegui ter o apoio de 2 grandes amigas minhas, a Indaiá e a Di, que são madrinhas da minha filha. Ah, é? Que bacana. Também tive o apoio da minha família, da minha mãe, da minha avó, de todo mundo. Todo mundo me acolheu de uma forma, assim, que foi muito reconfortante. Também tive um namorado que a mãe dele me tratava como filha. Então, ganhei muita roupa, muito calçado. Vou falar pra você, eu não preciso comprar mais nada pra minha filha até ela fazer 6 anos de idade. Sério? De tanta coisa que eu ganhei. Minha família também, meus tios. Meu tio tem 2 filhas pequenas, que acho que minha prima tem 2, 3 aninhos. Minha filha tem 2. Então tudo que vem pra ela. Então, é muito reconfortante você saber que tem pessoas que se preocupam com você. Até mesmo meus chefes, o Guilherme, a Janaína, a Thaís, minha gerente. Eu fico, às vezes, encabulada, mas eles me mostram que para tudo tem uma solução. Não precisa desesperar. Eles também são uma rede de apoio para mim, porque se eu preciso de alguma coisa, eu sei que eu posso contar com eles. Esses dias mesmo, minha filha ficou super doente. Ficou com infecção de estômago, tá com anemia. Agora vai ser todo um processo, né? Levei no médico, ela tá ótima, mas agora vem pediatria, vem tudo. Todo aquele esquema que quem é pai e mãe entende, né? Então, é muito importante ter pessoas que conseguem auxiliar a gente. Conseguem olhar e ver, pô, essa pessoa precisa de mim agora. Porque tudo na vida, eu acredito que tudo na vida é uma troca. Tal pessoa precisa de mim agora, amanhã pode ser que eu precise dela. Então, sempre, né, tentar ali ter fé que as coisas vão se ajeitar, ter calma. É muito difícil hoje em dia
numa geração de pessoas ansiosíssimas, você conseguir manter a calma. E isso é uma questão que o meu trabalho me ajudou muito. Porque lidar com pessoas... Eu nunca me imaginei como vendedora. Porque, por esse fato de eu ser uma pessoa muito estressada, mas lidar com pessoas no dia a dia me fez ter clareza de muita coisa. Que você tratando uma pessoa bem e fazendo a sua parte, amanhã tudo que você plantou, você vai colher. Então, isso... É a lei do retorno. Né? Exatamente. O karma, que o pessoal diz. Karma é tanto para as coisas ruins quanto para as coisas boas. A gente colhe tudo que a gente planta. Sim. Isso é fato. Plantar arroz e querer colher feijão. Né? Exatamente. E pegando o gancho aí que você falou do Guilherme, da Janaína, da própria Thaís, né, da equipe ali, realmente é uma excelente escola, né? Porque com certeza. Ali você percebe que as pessoas trabalham com prazer, que elas realmente vestem a camisa, até porque você tem esse apoio do outro lado, né? Porque normalmente o dono em si, ele só quer mandar e tá pouco preocupado, né? Algumas empresas ainda no mercado, você vê que tem esse, né? Algumas poucas empresas, né? Que tem esse acolhimento. Hoje a empresa também que eu trabalho, você vê que tem essa sinergia, sabe? Entre os colaboradores, os diretores, gestores. E é gostoso, né? É aquilo que o Emerson gravou na terça, que ele falou, work and fun, né? Trabalho e diversão, né? Eu vou brincar no trabalho. Não, mas é você ter prazer de fazer aquilo que você faz, né? É o que eu costumo falar pra Thaís. Eu passo mais tempo com ela do que eu passo com a minha filha. Mais tempo no serviço do que eu passo dentro de casa. Então, é importante que tenha esse ambiente acolhedor. Para que você, quando você chegar na sua casa, você consiga deitar sua cabeça no travesseiro e falar: foi um ótimo dia, fizemos o que podíamos no nosso alcance e tudo bem, né? Se tem alguma coisa para melhorar, a gente trabalha para melhorar, porque tudo na vida é isso, né? É uma construção, né? Da gente pegar e falar: preciso melhorar nisso e se empenhar. Porque sem empenho, não adianta você querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Não adianta. Não adianta. Isso eu vejo muito hoje em dia, que as pessoas se colocam naquela posição de se vitimizar e falar: nossa, meu Deus do céu, eu não tenho, eu não consigo. Mas a pessoa não faz o mínimo. Verdade. O Guilherme até brincou comigo na última reunião que a gente teve. Ele falando que todo mundo tem problemas. Aí ele falou: a Estela, por exemplo, veio aqui fazer entrevista de emprego de chinelo. Aí eu olhei pra cara dele e falei: meu Deus do céu. E realmente, porque hoje em dia a gente tá tão, né? Eu, para trabalhar na Empório, foi uma força-tarefa. Mandei currículo. Ele me chamou, ele disse que ele me contratou porque eu olhei nos olhos dele. Eu tinha firmeza. E isso é o que falta. Pra mim já faltou muito disso. Lá quando eu era mais nova, me faltava muito disso. Então, é uma coisa que eu tive que construir. Porque se eu quisesse criar minha filha de uma forma positiva, eu teria que ter essa firmeza. Porque como o pai da minha filha não pode estar sempre presente, eu tenho que estar dos dois lados. Eu tenho que corrigir, tenho que dar amor, sabe? Tem que ser professora, exatamente, tudo. Cozinheira. Tudo que minha filha precisar, eu tenho que suprir. Porque senão, quando ela era menorzinha, senão teu filho não tem mais filho, cara. Depende exclusivamente do pai e da mãe a criança crescer bem. Né? Então... E quando a gente olha o nosso passado também, aquilo que a gente consegue proporcionar para os nossos filhos, você tem que ter aquela ideia assim: será que eu estou fazendo menos ou mais? Né? E aí você consegue ir dosando isso. Exatamente. Né? Então, eu tenho que deixar minha filha cedinho e pego no final do dia. Mas você não está deixando lá para se divertir, você está deixando lá porque você quer proporcionar um futuro melhor para ela. Com certeza. Né? E tenho certeza que quando ela crescer, ela vai ter esse olhar para você. Né? Que às vezes falta a gente ter esse olhar do passado, né? Eu sempre falo, por pior que seja o nosso passado, é o que fez você ser o que você é hoje. Com certeza. Ou fraco, ou forte, ou agressivo, ou menos agressivo.
E aí a gente vai buscando autoajuda e a gente vai equalizando isso. Exatamente. Logo no começo, Estela, você comentou referente ao abrigo, né? Sim. Você ficou muito tempo lá? Como que foi? Eu fiquei dos 16 aos 18. Tá. Eu acabei saindo, né, nesse meio tempo. Saí, eu acho que foi com 16 mesmo. Aí tentei ficar na casa do meu pai, não deu certo de novo. A questão da agressividade era muito, muito forte, muito presente. E como morava só eu e ele, então, se ele tinha um problema, carregava em mim. E vice-versa também, porque quando você é adolescente, pelo amor de Deus, né? Quem lida com pré-adolescente, adolescente sabe como que é. A gente tem a questão dos hormônios também, mas a gente é frustrado, cara. Tudo é motivo pra reclamar, pra não fazer. E eu também carregava muita coisa de quando eu era criança. Então, esse período que morou só eu e ele foi de muito conflito. Então, eu saí com 16, voltei com 17 para fazer aniversário, né? Meu aniversário eu fiz dentro do abrigo, inclusive foi na época de pandemia. Então, não pude receber visita, eu não pude sair, não pude fazer nada. Eu até recebi visita, mas foi assim, portão aqui, pessoa ali, eu cá, um tempinho só e acabou. Eu fiquei numa casa de acolhimento nesse período, porque quando você é encaminhado, você não vai direto para a casa que você vai ficar fixo. Primeiro você vai para uma casa de acolhimento e surgindo uma vaga, você é encaminhado para a casa que você vai morar mesmo. Eu amava lá. Que legal, Amava bastante essa casa de acolhimento. Foi muito importante para mim. Irmã Marli, o nome. Irmã Marli. Irmã Marli. Tinham profissionais excelentes. Luciana, a Tati, que cuidavam de mim. Todo mundo, toda a equipe. A psicóloga, conversava muito com ela. Mas foi muito difícil para mim, porque você tá ali. A sensação é de abandono mesmo. Porque tudo bem que eu dei muito problema para minha família, isso eu não nego, não escondo, eu dei muito problema. Mas é uma sensação muito ruim de você se sentir ali. Todos os sentimentos negativos que uma pessoa pode ter, você sente ali dentro. E ao mesmo tempo que você tá lá, você tá lidando com outras situações também. Porque chega todo tipo de gente nesses lugares. Então, foi muito importante para mim, mas também foi algo que me tocou, me marcou demais. Porque eu vi que, tudo bem que eu passei umas situações bem complicadas, mas eu via isso acontecendo com crianças, bebês, e isso acabava comigo. Foi realmente bem, bem complicado essa fase. Aí, dessa casa eu fui transferida para outra casa, e nessa casa eu fiquei até os meus 18 anos. Lá eu conheci o pai da minha filha. O pai da minha filha, ele trabalhava lá, aí ele acabou sendo afastado, aí nós começamos, né, conversar, se encontrar, e foi pouco antes de eu fazer 18. Quando eu fiz 18, fui morar com ele. Aí a gente ficou um tempo juntos, ele trabalhava, eu ficava em casa cuidando das coisas. Na época a gente morava com o avô dele, que hoje é falecido. Mas era muito difícil pra mim, porque eu queria a minha casa. Nós queríamos coisas diferentes, né? E eu descobri que estava grávida. Então, aí foi essa trajetória. Entendi. Até eu engravidar e ter minha filha. E quando... Dá pra perceber quando você fala, você, né? Você parece que você volta naquela situação. E eu sempre falo que dá pra gente extrair algo bom, mesmo de algo ruim. Claro. Né? Na hora é difícil. Na hora é difícil, mas depois... mas quando você vai ganhando
uma consciência, o autoconhecimento, você começa a identificar algo positivo em tudo isso, né? Sim. Talvez algo que você não queira proporcionar para sua filha, Sim. daquilo que você recebeu. A gente vai falar um pouco também, que é uma coisa que eu acredito muito, que é o poder da gratidão, mas Com antes certeza. de falar do poder da gratidão, você que está nos assistindo aí pelo YouTube ou pelo Spotify, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Sabe por quê, Estela? Tem muita gente que assiste, gosta, mas esquece de se inscrever, compartilhar. Esquece de compartilhar, de curtir. comentar. O seu comentário é muito importante, porque normalmente quando você faz o seu comentário, eu encaminho para o meu convidado. E ele fica feliz. Nossa, olha que legal. Sim. Né? O meu vídeo... O retorno, né? É a lei do retorno, né? Então, o quanto que você está se dedicando. Talvez você poderia estar com a sua filha agora, né? Em casa. Sim. Mas você dedicou um pouco do seu tempo, que já é muito corrido, para estar vindo aqui, para estar compartilhando um pouco de história de vida, para que realmente você também possa olhar para a sua história de vida e falar, existe uma saída. Sim. Eu consigo quebrar os ciclos. Será que eu não estou dando continuidade naquilo que eu aprendi e hoje talvez não funciona mais? Algo que deveria ser interrompido. Sim. Isso eu falo para todo mundo. Ciclos podem ser sim quebrados. Eu sou a prova viva disso. Porque quando a gente acha que a gente não tem mais força, quando a gente acha que a gente está abandonado, é aí que a gente encontra a força para continuar. E tudo se encaminha. Você se esforçando, tendo determinação, você correndo atrás dos seus sonhos, porque se você esquece dos seus sonhos, você esquece do porquê você ainda está de pé. Então, a gente tem só que agradecer e saber que sim, ciclos podem ser quebrados e que tudo vai dar certo se você tiver resiliência. É o que a gente estava falando aqui, né? Sim. Porque é uma questão assim que não adianta. Você tem que fazer. É ação e reação. Se a gente não tem uma ação, a gente não recebe nada de volta. Verdade. E você falou um negócio que é bem importante, né? Sonhos, né, Estela? Sonhos. A partir do momento que você olha para você, e eu já cansei de fazer esse tipo de pergunta para amigo, cliente, Sim. né? Qual que é o seu sonho? A maioria das pessoas não sabe nem o que responder. A maioria das pessoas param para pensar e eu dou esse espaço, né? Sim. Porque não adianta, e aí, você não sabe qual o sonho? Meu, que absurdo. E eu fico quieto, e a pessoa fica olhando, ela olha para um lado. Refletindo. Aí tem gente que responde, mas não sei. Aí quando você às vezes toca num lance de família, mas e sua esposa não tem um sonho? Sua filha? Ah, não, minha filha tem. Ah, não, eu tenho. É porque aí ela começa a refletir. Nessa questão, entra numa parte de que muita gente, o sonho de muita gente é realizar os sonhos de outras pessoas. O meu sonho é ver minha filha feliz. É construir uma estrutura para que ela cresça bem. Uhum. Eu também tenho meus sonhos pessoais, claro, mas o meu maior sonho é esse. Ver minha filha bem. Porque é o meu propósito. Sim. Não tem como eu fugir. Tem pessoas e pessoas e tem propósitos e propósitos. O meu propósito é ver a minha filha crescer bem. Para eu saber que consegui fazer o meu trabalho. Esse é o objetivo, né? Porque o meu esforço do dia a dia é para ela. Sim. Para conseguir proporcionar. Nem sempre eu consigo, ainda tenho algumas dificuldades, né? Porque lidar com dinheiro hoje em dia é muito difícil. Ele escorrega da nossa mão. Hoje em dia tá tudo muito caro, tá difícil de viver, tá difícil de se manter, mas vale a pena. Vale. Quando você vê, pô, paguei minhas contas, comprei, levei minha filha pra comer alguma coisa. Hoje eu tô me pegando muito nessa questão da gratidão. De, poxa, faz uns 2 dias que eu tô assim, eu acordo, pô, a coincidência, acordei com vontade de comer um sonho, de padaria. Fui lá e comprei meu sonho. Vontade de tomar um sorvete. Fui lá e tomei um sorvete. Vontade de levar minha filha no shopping. Eu pego, me programo, levo minha filha no shopping. Foi uma coisa que minha mãe muitas vezes não pôde me proporcionar e eu conseguia ver como que isso doía nela. Então, pra mim, é muito gratificante. De verdade. Bom, que bom. E
E é aquilo, vivo hoje, né? Sim. Às vezes a gente tá tão focado no nosso futuro. Ansiedade. Né? Nossa, que eu quero dar uma casa para minha filha, que eu quero pagar a faculdade. Mas vai demorar muito até chegar essa época, né? Pra aí, eu fazer uma faculdade sim. esses dias atrás, é porque a maioria das amizades que eu tenho são pessoas mais velhas. Tá. 24, idade da minha irmã, mais ou menos. 24, 25, até 30 anos. Então eu sou o quê? Considerado nessa mais velho seu? Eu com quase 45? Não, tá bom, Estela, eu entendi. Não! Eu entendi. Eu vou pedir pra produção cortar essa parte, né? Não, gente, eu ando com pessoas mais velhas, de 25, 30 anos. Não, é porque você ali se encaixaria, tipo, na idade da minha mãe. Ah, entendi. Mas não que eu não possa ter amizade. Gente, ó a amizade incrível que a gente construiu. Vou pedir entendeu? Pra ele não cortar essa parte. Não corta não, corta não. Mas legal, Estela, é isso. E é bacana, às vezes, você andar com pessoas mais velhas. Com certeza. Porque hoje, o nível de entendimento da vida foi o que a sua filha te proporcionou. Sim. Responsabilidade, você projetar um futuro totalmente diferente se você não tivesse com ela. Sim. Né? E o fato de você andar com pessoas que já têm uma bagagem maior de vida, isso com certeza deve te ajudar bastante, né? Com certeza. Tem ainda aquela parte que eu fico me comparando, mas a parte de ver como um exemplo é muito importante pra gente, porque todo mundo tem que ter um exemplo. Porque senão você fica perdido. É isso aí. Fica perdido. Sempre falo, o melhor caminho que você tem, Estela, para se tornar uma pessoa melhor é você se espelhar em alguém que já faz melhor que você. Exatamente. E isso a gente tem em qualquer ambiente. No ambiente em casa, no trabalho, com amigos, com parentes. Né? Então eu quero me tornar uma boa mãe, uma excelente mãe. É só você olhar perto de você quem que é a sua referência. Sim. E aí olhar como que a pessoa faz. Ou às vezes conversar, né? Fulana, Sim. olha que legal, né? Imagina eu chegando, Fulana, eu acho muito legal o jeito que você trata seus filhos. Você poderia me dar uma dica aí? Olha para essa pessoa que está recebendo um feedback, né? Nossa, ela ia ficar, coisa. Nossa, que legal, e ia te falar com o maior prazer. Então falta isso nas pessoas, falta. Ter essa humildade, entendeu? Ó, fulano, igual aqui, o Júnior mexe com a parte aí da produção. Sim. Né? Ô Júnior, como que mexe nessa câmera? Ô Júnior, como que mexe naquela mesa de som? A gente às vezes fica meio, não, acho que eu não vou perguntar. É muito difícil hoje em dia você pedir ajuda, Sim. porque você não sabe como que o outro vai receber. Sim. Às vezes você tenta falar alguma coisa positiva, a pessoa interpreta ali de uma outra forma, não concorda e já gera um atrito. Hoje em dia tá muito difícil relacionamentos, no geral. Porque as pessoas veem tudo como crítica, tudo como... não posso tocar nesse assunto, é um assunto delicado, não sei o quê. As pessoas não sabem mais manusear as coisas, os assuntos. Conseguir conversar, ter um diálogo produtivo. Eu acho que é muito esse o motivo de eu ter amizade com pessoas mais velhas. E hoje em dia, praticamente todas as minhas amizades ou são minhas duas amigas ou minha família. Sim. Porque ninguém vai te compreender melhor do que as pessoas que acompanharam a sua trajetória desde que você era pequeno, todo o seu caminhar, sua evolução. Acho que é muito importante a gente também ter essa sabedoria, né? De olhar, como você falou, para quem tem mais experiência e saber, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero seguir, é esse o caminho que eu quero trilhar para mim. Sim. Eu tô até lembrando agora de uma coisa, estou anotando aqui, Estela. Eu estava assistindo algum podcast essa semana, falando sobre a tríade, né? Que é a questão física, espiritual e mental, né? Perfeito. E às vezes as pessoas perdem um pouco, você vê, são 3 coisas simples, né? Mas é legal a gente refletir, né? Para você, porque às vezes a gente está focado tanto nas pessoas, ou na esposa, ou no marido, ou no pai e a mãe, ou no filho, ou numa irmã, ou no irmão, que a gente acaba esquecendo de olhar para a gente mesmo. Sim. Né? Talvez o tanto de coisa que você às vezes proporciona para as outras pessoas, se você proporcionasse para você estaria muito melhor. Né? Não só eu estou falando de questões materiais,
Mas Sim. hoje você consegue balancear isso, questão física, sabe? Fazer uma atividade física, porque já foi comprovado, né, Estela, Sim. que a atividade física, e você trabalha num ambiente que puxa isso, né? Com certeza. É importante, né? A gente ter o nosso tempo. Eu sei que na sua vida deve ser muito corrida, Wellington. Ok, como que eu vou fazer uma atividade física sendo que é só eu e minha filha, né? Mas a gente consegue buscar recursos, né? Com certeza. Talvez, em vez de eu já encontrei um amigo meu que uma vez ele em vez de descer no ponto de ônibus e só atravessar a rua, ele descia 3, 4. Então ele tinha 40 minutos de caminhada. Então, é importante a gente ter essa questão física, né, espiritual e mental. E como que você consegue conciliar isso no seu dia a dia, Em Estela? questão de cuidar... Ó, já tô te dando até um toque. Se você não estiver fazendo nenhum desses 3 aí, ó, já é uma dica eu aí. faço. Todo dia eu levo minha filha a pé até a creche dela e depois disso vou andando da creche dela até o trabalho. Legal. Isso olha, eu moro no Campanário, levo minha filha no mesmo bairro, né? Okay. Campanário, e depois venho pra Pauliceia. Dá quanto tempo, Estela? Assim? 1h e um pouquinho. 1h e pouquinho. 1h20, 1h30, mais ou menos. De todos caminhada. Os dias. E de volta. Legal. E quando... querendo ou não, quando eu vou é com minha filha no colo, quando eu volto com a minha filha no colo. Então... Você viu que a produção até já... né, murmurou ali, porque com certeza ele ficou assustado, né? Não, eu venho, e pra mim é muito bom fazer caminhada. Sim. Caminhada é uma coisa assim que eu consigo esvaziar minha mente. Normalmente eu não penso em nada, vou ser bem sincera. Legal. Ou vou cantando uma música na minha cabeça, ou pensando. Quando eu vou ver, já tô na metade do caminho, aí eu só continuo. E essa questão de se exercitar tá diretamente ligada à saúde, no geral. Mental e o corpo andam junto. Sim. Então, se você não tá bem, tá com alguma deficiência de vitamina, e se eu vi quando eu comecei a trabalhar lá, que eu ouvi falar, vitamina B12, creatina, não sei o quê, vitamina D, falei, vou testar alguma coisa. Eu comecei a usar a B12 em gotas com a creatina. Cara, mudou. Absurdo, porque, querendo ou não, minha filha tinha ganhado ela não tanto tempo, meu corpo ainda estava voltando, e eu me sentia, assim, muito cansada, mentalmente também, me sentia, assim, exausta, acabada, e suplementando eu fui vendo a construção. Um dia após um dia eu me sentindo um pouquinho melhor, mais disposta. Você bem com seu corpo, você consegue trabalhar melhor, você consegue fazer tudo melhor. Sim. Tudo vai se encaminhando. Questão mental. Como eu já venho trabalhando isso há algum tempo, hoje em dia eu sei lidar com as situações de uma forma muito, muito melhor, muito mais positiva. Legal. Não nego que eu sou uma pessoa... Isso foi uma coisa que o Guilherme me corrigiu. Eu sou uma pessoa muito pessimista. Então, tudo eu falo, não vou conseguir, não dá, não vai chegar, não vou... E no final, se você manter a sua boca fechadinha, parando de praguejar, as coisas acabam dando certo. Sim. Então, questão mental foi uma construção de muitos anos e é diária. Você vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, absorvendo conselhos de alguém. Às vezes na hora você fala... É verdade. Na mente, né? Humanos, né? A gente olha e fala, só fica falando aí, não sei o quê. Aí quando você vai ver, você faz o que a pessoa falou e o negócio dá certo, você quebra a cara. É isso aí. E é bom quebrar a cara às vezes. Claro. Porque você vê que nem tudo é do jeito que a gente imagina. Isso é ótimo, ter uma nova visão. Que bom, Estela. Era corpo, mente... Parte física, mental e espiritual. E espiritual. Também tem a questão espiritual. Sim. Eu venho de uma família predominantemente cristã. Tá. Então, minha mãe, meu pai, minha família por parte de pai, evangélicos. Por parte de mãe, a maioria católico. Legal. Mas, né, cada um ali na sua, tá certo. frequentando. Deus é o mesmo, né?
Exatamente, Deus é o mesmo para todo mundo. E eu acredito muito nisso. Eu fui literalmente apresentada, todo o processo ali da igreja evangélica foi apresentada, participava das reuniões infantis, depois fui começando a frequentar os cultos mesmo, e foi muito importante para mim, porque teve várias situações que eu pensava mesmo em deixa pra lá, não quero mais, e sempre tinha aquela vozinha. Na maioria das vezes não era nem voz de Deus, era a voz da minha mãe. Era a voz da minha mãe que vinha na minha mente. Eu te criei, não foi pra isso. Eu te criei pra você... Minha mãe fala muito disso. Eu te criei pra você seguir os caminhos, os passos de quem conseguiu ser melhor do que a gente é. Porque a gente é... Como que é? Imagem, semelhança. Então, ela me criou com esse pensamento muito forte. Eu tenho minhas crenças pessoais, hoje em dia. Não acredito só em uma coisa, só em outra coisa. Eu acho que, na verdade, está tudo muito interligado. Tem coisas que a gente não consegue ter compreensão, mas inclusive, tô pensando em fazer teologia, porque é uma coisa que me encanta muito, conhecer, estudar, e eu acho que é essencial, porque a fé, ela traz esperança pra gente. Então, tô pensando em desistir, mas vou ter fé, vou me agarrar em alguma coisa para que eu consiga ter esperança mesmo, porque se a gente for ter esperança em nós mesmos, não tem. Agora, se a gente pegar e falar, pô, vou pegar isso daqui, vou estudar, vou buscar um acalento, eu acho que é sempre positivo. Fala que nós, seres humanos, somos falhos, né? Com certeza. Muito falhos, né? Com certeza. Mas uma coisa que a gente tem muito claro isso lá em casa é deixar os nossos filhos no caminho, né? Sim. Não somente Instruir, apontar, né? Porque hoje tá muito fácil. Vai na igreja, vai no culto e você mesmo não vai. Então... Exatamente. E eles se espelham muito na gente, né, Esther? Com certeza. Chega uma fase que, peraí, pai, você falou pra eu não usar o celular na cama, mas e você tá usando. Então, eles fazem esse tipo de comparativo. O senso de justiça também, né? Sim, então por isso que é importante, às vezes, a gente colocar algumas condições para os nossos filhos, mas que nós também possamos ser exemplos para ele. Pra mim tá pegando muito. Agora que a Lua tá começando a falar, é bem complicado, porque você realmente, desde que a criança é muito nova, foi o que a gente falou de espelhar, né? Da mesma forma que eu me espelho hoje em dia na minha avó, me espelho em pessoas melhores que eu, minha filha também se espelha em mim. Então, se policiar por falar palavrão, falar coisas negativas, dar maus exemplos. Então, essa questão pega bastante também. Eu imagino, Estela. E até caminhando aí para o final, o importante de você fazer a terapia, né, isso no geral, porque tem muitas cicatrizes que são invisíveis, né? Sim. Tem muita cicatriz porque a gente lembra das coisas que mais chamaram a atenção, dependendo da fase da vida, né? Mas tem cicatrizes invisíveis que você só vai conseguir enxergar fazendo terapia. A gente é limitado, né? A partir daqui eu consigo entender o que aconteceu, mas a partir dali eu não tô mais... Não tá mais no meu controle. Às vezes eu não consigo lembrar. Às vezes eu não sei Às vezes você não quer lembrar, né? Às vezes você não quer lembrar. O cérebro protege a gente, né? O cérebro não vai querer ficar pensando em coisas negativas. Ele vai falar, aconteceu um negocinho ali, mas vamos dar uma esquecidinha no resto. Mas aí, às vezes, acontece uma situação e dá aquele start. Verdade. Então, é muito importante a gente procurar ajuda para poder curar, né? Sim. Tentar curar. Porque eu acho que o ciclo da vida é esse. Acontece alguma coisa, você tem um processo ali e a cura. Sim. É importante a gente buscar um tratamento. Bem importante. Quebrando ciclos, né? Exatamente.
Eu achei bem legal, Estela, porque a maioria das pessoas que eu converso sempre tem algo do passado que incomoda muito a pessoa no presente. Sim. E às vezes a pessoa não consegue ter um emprego melhor porque a infância foi ruim. Sim. Não consegue ter um casamento próspero porque não teve base em casa. Não consegue ter um relacionamento mais próximo com Deus porque não teve em casa. Então, a quebra desse ciclo é o primeiro passo, né? Sim, com porque certeza. Aí você já vai caminhando por um processo de cura. Sim. E já caminhando para o final, Estela, agora que eu olhei aqui, ó, pode deixar que eu vou te entregar, tá? Tá bom. Porque o Emerson, esqueci da caneca dele, já falei, Emerson, por favor, volte aqui para você buscar a sua caneca, fazer tá? Uma não visitinha. Vai ficar com ciúmes da Estela, por favor. Pelo amor de Deus. Estela, antes de finalizar, eu gostaria de um recado final, né? Analisando toda a sua história, tudo aquilo que você passou e aquilo que você se tornou, qual o recado que você poderia dar para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Bom, se eu pudesse dar um recado, esse recado seria: tenha resiliência, independente das dificuldades. Pratique a gratidão diariamente, porque não é fácil quebrar um ciclo. Demora, às vezes, dias, às vezes anos, muitos anos, que foi o meu caso. Então, se agarre em coisas, pessoas, situações que te façam ir para frente, ser uma pessoa melhor. Ignore pensamentos negativos, pessoas negativas. Se preciso, corte laços. Não hesite em cortar laços, pode ser família, pode ser amizades, porque no fundo a gente sempre sabe o que tá levando a gente para trás, o que não tá deixando a gente seguir em frente. Só que a gente acaba se autossabotando e colocando uma venda. Então, tira a venda do rosto, toma um banho quente, come uma comida gostosa e reflita. É isso que eu quero para minha vida? Não é isso que eu quero para minha vida? E o que eu posso fazer para quebrar esse ciclo? E aí vai ser uma jornada, né? Com certeza. Individual, Sim. Todo mundo tem seus caminhos, seus problemas, mas no final tudo se resolve e todo mundo consegue, né? No fim. Com certeza, está. Com muita resiliência, paciência. Sim. Trabalhando, né? Essas virtudes. Acho que a vida de ninguém é fácil hoje em dia, né? Não, então, não existe pessoa com vida fácil. Eu acho que às vezes o que pode estragar um pouquinho a gente nesse processo é a internet, né? Com certeza. Tudo que você vai ver na internet, tudo funciona, tudo é perfeito, a vida de todas todo as mundo pessoas são lindas, ninguém é feio, todo mundo tem dinheiro e só eu sou pobre. Então, a partir do momento que você entende que esse mundo não é um mundo real, Sim. A sua vida se torna um pouco mais leve, né? Com certeza. Isso é um assunto legal, porque agora eu tô sem celular, né? Sim. Meu celular quebrou e é complicado ficar sem, mas é essencial para a saúde mental da gente. Né? Detox. Desligar o celular quando a gente vai dormir, só ligar quando vai acordar, porque a gente fica muito dependente. Isso aí. Muito dependente. Fica conectado, né? Conectado, 24 horas. O celular tocou ali, você acorda. É absurdo isso. Verdade. Absurdo. Estela, muito obrigado pela sua presença. Deixa eu já te entregar aqui, esse é o da Rosa Nascimento, esse daqui Aroma de Estrela, tá? Esse daqui, foi você que montou ou foi a Thaís? Olha, é segredo. É segredo, né? Então tá bom, tá? Que você possa aproveitar. Se você quiser colocar aí, agora a produção, só porque eu avisei ele, né? Eu dei um toque, a produção vai lembrar. A produção lembrou. A sua caneca. Não dá nem pra reclamar. Tá? É uma caneca aí muito especial. Foi o Orsi que cuida dessa parte de canecas, da Unidade X. Linda. Ele que fez Corrigindo a Rota. Então, que você, quando for tomar uma água, tomar um chá, tomar um café, que você lembra de ser gentil com você mesmo, tá? Com certeza. E para você que nos assistiu, não esqueça de curtir o canal, de compartilhar, de comentar.
Quem sabe um dia você também pode estar aqui na minha frente, contando um pouquinho da sua história de vida, igual a Estela. E é isso, Estela, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigada a você E pela quer dar o oportunidade. tchau final? Porque minha esposa sempre fala, você que dá o tchau final. Às vezes eu dou, às vezes eu falo para a pessoa tchau. Bom, galera que está assistindo a gente, muito obrigado por ter ficado até aqui, acompanhado a gente. É muito importante ter vocês aqui. Sem vocês, não seríamos nada, né? Não é mesmo? Verdade. Então, esse é meu tchau final para vocês. Até mais. Até uma próxima. Até o próximo Até o próximo episódio. Até mais.